Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o pastor Edivaldo Miranda e hoje a nossa reflexão é 4 passos para alcançar uma perfeita vitória. 4 passos porque todos nós reconhecemos que enquanto estivermos nesta terra, teremos muitas batalhas a enfrentar. Reconhecemos também que somente Deus pode nos conceder plena vitória em todas as nossas batalhas. Quando não há vitória, então experimenta-se o fracasso. Por causa disso, devemos procurar na Bíblia Sagrada a palavra de Deus, a maravilhosa palavra de Deus, o que ela recomenda que façamos para desfrutarmos as vitórias que tanto precisamos. Você está precisando de vitória nesse dia? Examinando a Sagrada Escritura, encontrei 4 maravilhosos passos que precisam ser dados para que sempre nos tornemos vitoriosos. Estou falando de passos porque a pessoa estacionada na vida não consegue vitória, nunca avança e não se mobiliza, certamente nunca conseguirá a vitória. É preciso caminhar, é preciso andar, é preciso avançar. Lembrando que quais são então os 4 passos fundamentais que temos que dar para que a nossa vitória seja nossa. Vamos lá então. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o seu joinha porque isso nos ajuda muitíssimo aqui. O primeiro passo é o passo da oração. Assim como ler a Bíblia é ouvir a voz de Deus, orar é falar com Deus. Se você não tiver o costume de orar, você nunca aprenderá o segredo da vitória. Daniel orou e o Senhor livrou da boca dos leões. Elias orou e desceu fogo do céu. Ana orou e o Senhor curou a sua esterilidade. Davi orou e o Senhor lhe deu vitória sobre os seus inimigos. A Bíblia diz que Davi e Daniel tinham o hábito de orar 3 vezes ao dia. Eles tinham a certeza de que Deus escutava suas orações. O próprio rei deu testemunho de que Daniel era uma pessoa conhecida pelas suas orações. Quem não ora não tem vitória, quem ora um pouco tem alguma vitória. Quem sempre ora, sempre tem vitória. Quando o crente se dedica a orar, ele descobre que quem ora sempre tem desejo de orar mais, porque a oração nos aproxima mais de Deus e nos ajuda a entender melhor a sua vontade. Orar é tão importante que Jesus, como homem, passava a noite em oração a Deus. Se Jesus achou que deveria orar, imagine você, imagine eu. Se você quer ser vitorioso ou vitoriosa, ore cada vez mais. O segundo passo da vitória é o passo da fé. Já compreendemos o valor da oração, já sabemos que a oração do justo muito pode em seus efeitos, mas precisamos saber também que a oração deixa de ter valor se não é acompanhada de fé. A Bíblia declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Nossas batalhas somente serão vencidas se lutarmos com fé. A mulher que tinha uma crônica com dia somente foi curada porque aproximou de Jesus com fé, com a mesma fé, tocou na ponta do manto do mestre. Jairo viu sua filha ressuscitar porque clamou a Jesus com fé, porque Jesus havia lhe dito, não temas, crê somente. Marcos capítulo 5, versículo 36. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus disse para o pai do jovem que tinha demônios, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha o tamanho da bênção, porque o tamanho da bênção depende do tamanho da tua fé. Jesus disse para Marta em João capítulo 11, versículo 40, se creres verás a glória de Deus. Milhares de pessoas todos os dias deixam de ter vitória em sua vida por falta de fé. Mas milhões de pessoas estão se tornando heróis na igreja de Deus, por causa da sua fé. Não existe vitória prometida para quem não tem fé, mas em compensação existem muitas promessas para os que estão cheios de fé.
A Bíblia diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Precisamos orar com fé, como aconteceu com Elias. Ele creu que sua oração seria respondida antes mesmo de ser feita. E assim os profetas de Baal foram destruídos e o nome do Senhor foi glorificado. Se você deseja colecionar vitórias na sua vida, seja um crente de fé. O escritor da Epístola aos Hebreus deixou para nós as seguintes palavras: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Hebreus capítulo 10 e versículo 22. Quando a Bíblia fala em certeza de fé, isso significa que a pessoa se livrou completamente de toda dúvida e de toda incredulidade. Nunca esqueçamos o que Jesus prometeu em Marcos, no capítulo 11, versículo 24. Tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. O terceiro passo é o passo da obediência. Nós sabemos que muitos crentes têm fé e oram, mas não são vitoriosos. Por que isso acontece? Certamente é porque creem e oram, mas não são obedientes. Certamente é porque a obediência é um passo indispensável na vida cristã. Como pode uma pessoa em estado de desobediência receber vitórias da parte de Deus, visto que Deus em toda a Bíblia Sagrada recomenda a obediência? Quando nós obedecemos, ficamos em sintonia com a vontade de Deus, e assim tudo o que Ele nos manda fazer, fazemos com alegria. Felizes são as pessoas que obedecem aos pedidos de Deus como se fossem ordens. E felizes aqueles que atendem às suas ordens como se fossem pedidos. Obediência acontece quando nós entregamos completamente a autoridade de Deus e baseamos nossas decisões e ações em sua palavra. A Bíblia diz no primeiro livro do profeta Samuel que obedecer é melhor do que sacrificar. Não é suficiente obedecer a Deus em algumas coisas. É indispensável obedecer em tudo. Quando Jesus certa vez entrou numa sinagoga, decidiu curar um homem que tinha a mão encolhida. Mas antes de curá-lo, Jesus ordenou que ele estendesse a mão. O mestre poderia curá-lo sem que ele estendesse a mão, mas Jesus fez assim para testar a sua obediência. Obediência é um passo decisivo para alcançarmos vitória. O general Naamã não queria mergulhar nas águas do Rio Jordão, mas só foi curado depois que obedeceu. E a ordem foi dada pelo profeta Eliseu e ele mergulhou 7 vezes. A obediência, então, ela é um passo decisivo para alcançarmos a vitória. Você quer vitória? Então obedeça. Josué viu os muros de Jericó caírem porque obedeceu, dando uma volta ao redor dos muros durante 6 dias e depois deu 7 voltas no 7º dia. Não existe vitória, então, sem obediência. O quarto passo é o passo da perseverança. Perseverança é uma forte marca de todas as pessoas que conseguem vitória na vida. Muitos estudantes nunca se graduaram porque não perseveraram e abandonaram os estudos. Muitos atletas nunca foram campeões porque abandonaram os treinos. Muitos crentes nunca vencem na vida porque não perseveram no cumprimento dos seus deveres como filhos de Deus. Judas não perseverou em servir a Cristo e por esse motivo morará eternamente no inferno. Mas a Bíblia também apresenta a história de muitos que perseveraram e ele menciona grandes homens e mulheres de Deus que perseveraram até alcançar o cumprimento do seu propósito. Neemias enfrentou muitas lutas para reedificar os muros de Jerusalém, mas não desistiu. José ficou anos na prisão, mas não desistiu dos sonhos que Deus tinha para ele. Noé perseverou em construir a arca que o salvou do dilúvio. Noé não só perseverou em construir a arca que o salvou do dilúvio, havendo também trabalhado com perseverança por cerca de 120 anos, mas não desistiu. Não é suficiente ter grandes sonhos, altos projetos e muitos planos. Nada disso valerá se não houver perseverança.
Josué e Caleb foram os únicos homens que saíram do Egito e entraram em Canaã. No livro de Números, capítulo 14, está escrito. Sabe o que está escrito assim? Porém, o meu servo, Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou e a sua descendência possuirá em herança. O preço da vitória de Caleb foi a sua perseverança. Se você perseverar, você também será vitorioso, como Caleb. A perseverança, ela anda de mãos dadas com a paciência. Jesus disse, na vossa paciência, possuir a vossa alma. Está registrado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Perseverar significa começar e terminar. O maior exemplo de perseverança encontramos na pessoa de Cristo. Ele começou o seu ministério e terminou. Quando chegou à cruz, ele disse, está consumado. A Bíblia também diz em João capítulo 13 a respeito de Jesus, assim como havia amado os seus, amou até o fim. Isto é perseverar. Antes de morrer, o apóstolo Paulo declarou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essas foram as palavras de um homem que perseverou. Você está pronto a seguir os passos de Paulo? Antes de terminar, gostaria de lembrar que existe uma recompensa para aqueles que perseveram até o fim. O Senhor promete em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não desanime, não desista, não olhe para trás. Dê os 4 passos e alcance a vitória. Ore, creia, obedeça e persevere. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a visitar a minha página, onde eu tenho inúmeros livros já publicados e também tenho um curso preparado para você saber mais sobre as Escrituras Sagradas. Deus te abençoe.